Trabalho, rotina, correria, responsabilidades, cobranças, tudo isso faz parte da vida de um adulto no mundo atual. Mas até que ponto corpo e mente estão saudáveis, sendo submetidos aos mais diversos agentes estressores? A síndrome de burnout é justamente um esgotamento, é uma condição que mostra que o limite está sendo atingido. Em muitos casos, não dá para se desvencilhar dos compromissos profissionais e delegar as funções para outras pessoas, mas também não dá para negligenciar as questões emocionais. Você sabe de fato o que é a síndrome de burnout? Vem comigo que eu vou te contar. Seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Cynthia Hoffman, sou psicóloga e aqui é um espaço destinado para a gente conversar sobre saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal, em várias coisas que podem te ajudar e muito. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative também o sininho para você ser sempre avisado de novos vídeos por aqui. Lembrando que toda semana eu coloco vídeo novo feito especialmente para você, com muito carinho, muita dedicação, então espero que você goste. A síndrome de burnout está diretamente relacionada a questões do trabalho, que impacta então a pessoa na esfera física e também emocional. A gente sabe que o trabalho ocupa um lugar de muito destaque na vida das pessoas e que o trabalho vai muito além daquele sustento de ganhar dinheiro. Ele também impacta na formação da nossa identidade, nos insere socialmente. Só que cada vez mais esse trabalho tem uma exigência de se produzir mais em menos tempo. Muitas cobranças, metas, resultados. E além dessa cobrança da organização, dos chefes, enfim, a própria pessoa também muitas vezes se cobra. E nesse cenário, então, a sensação de bem-estar ligada às expectativas profissionais começa a dar lugar a uma insatisfação, ao desgaste do ser humano. Nem sempre o trabalho, então, traz realização profissional. Burnout, então, significa que algo parou de funcionar devido à falta de energia, porque a pessoa está em constante prolongado contato com esses efeitos estressores. Então, a pessoa se esgota, causando esse transtorno comportamental. É muito importante eu falar aqui para vocês que esse esgotamento não representa fraqueza de maneira alguma. Na verdade, é uma tentativa do sujeito de se adaptar a esse estresse vivenciado. Só que esse transtorno afeta diversas esferas do indivíduo. Ele próprio, a família, as pessoas que o cercam, a organização, a condição do trabalho. E esse esgotamento traz também prejuízos para a mente, como também para a performance dessa pessoa, porque ela não se interessa mais pela sua atuação, ela não consegue se envolver emocionalmente nas tarefas e ela acaba se tornando incapaz, ela não tem um desejo de investir ali no seu trabalho. Quero começar então falando para vocês de 4 pontos de atenção com relação ao burnout. Primeiro é relação com o trabalho, com a organização. O segundo ponto é relação ao próprio indivíduo. O terceiro é o trabalho em si, a atividade em si que o sujeito desempenha. E o quarto ponto de atenção é sobre a sociedade, como que é a visão que a sociedade tem a respeito da atividade que esse sujeito desempenha. O primeiro está ligado à organização que o indivíduo está inserido. Às vezes é um local com muita burocracia, que tira a autonomia do indivíduo, ele tem pouca participação na tomada de decisão. Uma organização também que passa por constantes mudanças na gestão, na sua diretoria, nas normas, isso pode aumentar a insegurança das pessoas. E às vezes também é uma instituição que não é pautada pela confiança nos indivíduos. Muito pelo contrário, as pessoas desconfiam das outras constantemente e isso traz um ambiente de muita insegurança para o sujeito. Prestar atenção também no ambiente físico que essa pessoa está inserida. Por exemplo, exposição aos ruídos, variação de temperatura, condições insalubres de higiene. Essas questões aumentam o estresse diante do ambiente de trabalho. O segundo fator, então, importante para a gente prestar atenção é relacionado ao próprio indivíduo. Existem algumas características individuais que podem ou não tornar a pessoa mais propensa ao desenvolvimento de burnout. Aquelas pessoas mais resistentes ao estresse, que encaram as dificuldades com otimismo, acreditam dominar a situação, elas lidam melhor com questões adversas. Só que a necessidade excessiva de controle da realidade pode representar um fator de risco, principalmente se for seguida por dificuldades de tolerar erros e frustrações. Já por outro lado, manter-se inseguro também torna um ambiente difícil de trabalhar. Então a gente precisa ter um cuidado ali com o grau de envolvimento que se tem com um trabalho.
Existem linhas muito tênues, muito delicadas entre se trabalhar com perfeição, com afinco e a obsessão pelo trabalho. Caminhar, então, entre otimismo e pessimismo também não é fácil, considerando que cada extremo é prejudicial. Eu costumo falar em outros vídeos aqui sobre esse espectro, né? Então, o de mais é prejudicial, mas o de menos também é prejudicial. Então, é trabalhar nessa linha do meio, essa linha do equilíbrio entre a exigência, entre a cobrança, entre produtividade. Além disso, esse perfeccionismo pode levar a uma maior exigência, não só pessoal, mas também com os colegas de trabalho, gerando intolerância aos erros, a insatisfação constante com as atividades realizadas e uma série de outras questões que prejudicam ali a equipe também de trabalho. E o terceiro ponto aqui é relacionado ao trabalho, que na esfera do trabalho em si existem pontos de atenção. A sobrecarga na quantidade de empregos ou mesmo na alta demanda em cada um deles pode gerar uma queda no desempenho, seja por falta de tempo ou seja por falta de qualidade, de estrutura. E a baixa produtividade pode levar o indivíduo a se sentir mais pressionado, gerando exaustão emocional. Com essa pouca retribuição diante do que se espera, as expectativas profissionais passam a não corresponder com o desempenho. E um outro ponto também de atenção é relacionado à nossa sociedade, essa nossa dinâmica social. Existem algumas situações associadas às relações interpessoais que geram um estado de maior tensão. Burnout, então, é uma exaustão diante desses fatores que acentuam o estresse e se manifesta de maneira psicossomática, ou seja, tem sintomas psicológicos e também sintomas comportamentais. O estresse representa o principal sintoma dessa síndrome, porém existem outras manifestações características, como o cansaço excessivo, a desmotivação diante do trabalho e até mesmo a depressão. E todas essas doenças podem desencadear outras doenças, como úlcera, hipertensão, insônia, entre outras tantas. O diagnóstico da síndrome de burnout é feito essencialmente de forma clínica, assim como ocorre com a maioria dos transtornos mentais. Além desses sintomas que eu já falei, para caracterizar essa síndrome, existe também a presença de três fatores, de três características, que é a exaustão emocional, o distanciamento afetivo e a baixa realização profissional. Essa exaustão emocional é uma tensão tão intensa que resulta de uma sensação de total esgotamento. Essa falta de energia faz com que a pessoa não consiga lidar com os afazeres profissionais. E aí pode vir uma série de outros sintomas, como fraqueza, tensão, irritabilidade, impaciência. O segundo ponto desse diagnóstico diferencial é esse distanciamento afetivo. É uma despersonalização, que é consequência de pensamentos e atitudes negativas diante das pessoas do convívio. Então parece que essa pessoa começa a agir de uma forma muito desumana, chegando a ser cínica, indiferente com outras pessoas. E o terceiro ponto, então, que é a baixa realização profissional, ele reflete uma falta de expectativa e motivação para o trabalho. As realizações passam a não ter valor, passa a não acreditar que as suas ações não alcancem os resultados. E essa dimensão vai muito além do indivíduo, que afeta, obviamente, toda a organização e até mesmo os clientes envolvidos naquele processo. E obviamente que depois de tudo que eu expus aqui para vocês, a gente consegue ter uma dimensão um pouco mais clara de todas as consequências negativas que essa situação pode trazer para a pessoa e para todas as outras pessoas que a cercam. Então é importante a gente dar atenção para essa síndrome e para tudo que isso está querendo te sinalizar. Caso seja o seu caso, procure um profissional habilitado, um profissional que possa te ajudar a superar essa situação. Lembrando que isso pode desencadear, além das doenças orgânicas, né, que algumas delas eu trouxe aqui para vocês, mas pode também desencadear alguns transtornos psicológicos mais graves e também abuso de álcool, de drogas. Isso funciona como se fosse alguma fuga, sabe, para o indivíduo que não quer se deparar com essa realidade que para ele está muito perturbadora, que ele não dá conta de suportar. Lembrando que isso tem cura, não é o fim do mundo, mas sim você precisa de ajuda. Então, se esse é o seu caso, procure uma ajuda. Ou se você acha que algum colega seu, algum familiar seu está passando por essa situação, mande este vídeo para ele, pode ser bem esclarecedor também. Te agradeço por me acompanhar até o final e até o próximo vídeo.